de dezembro de 1941. Os japoneses atacam Pearl Harbor. Menos de 2 semanas depois, Hitler envia sua própria força secreta. Matilhas de U-Boats. Eles explodiam tudo que se movesse. Eles vão atacar a costa leste dos Estados Unidos, afundando centenas de navios, matando milhares de homens. Todos os meus heróis estão dormindo nas profundezas. Um ataque tão mortal que é encoberto pelo governo dos Estados Unidos. Língua solta, afunda navios. Aos seus postos, estações de batalha. Agora, pela primeira vez, uma equipe de cientistas ousados está caçando esses destroços. Eles estão usando tecnologia de ponta em uma nova missão. Mergulhar, mergulhar, mergulhar. Estamos tentando achar uma coisa que ninguém vê desde 1942. Para descobrir a história desconhecida do ataque nazista, que quase custou a guerra aos Estados Unidos. Achamos o naufrágio, não há dúvidas. O ataque secreto de Hitler nos Estados Unidos. O ataque de Hitler nos Estados Unidos. Janeiro de 1942, costa dos Estados Unidos. Eles a chamaram de Operação Drumbeat, uma blitzkrieg de submarinos, que trouxe as forças nazistas direto para a costa dos Estados Unidos. A maioria do país nunca sequer soube o que estava acontecendo. 2 Drittel vorwärts. Yes! Feuer! Ilha Ocracoke, Outer Banks, Carolina do Norte. Belo dia de sol. Vamos checar. 1, 2, 3. Deixa vir com o próprio peso. Tudo naquele trailer tem que ir pro barco. Ótimo. Liberado. Ao longo da costa da Carolina do Norte, uma equipe científica está em uma caça para descobrir o que realmente aconteceu. Vai, 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 vai. Pode vir, deixa comigo. O objetivo, achar U-Boats e seus alvos que não são vistos há décadas. Tem muita coisa. À frente da missão está o cientista-chefe Joe Hoyt. Estamos trabalhando nisso há 4 anos. E finalmente ver tudo aqui é incrível. Certo, com muito cuidado. Deixa vir assim. Quando você diz às pessoas que submarinos alemães vinham à Baía de Chesapeake e afundavam navios perto da costa, elas ficam surpresas. Mas o fato é que esse conflito veio direto à nossa porta e foi aqui que aconteceu. É uma parte importante da história do país que não foi muito abordada. Estão carregando uma nova geração de equipamento. Um AUV, um scanner submarino autônomo. Este AUV é nossa máquina de caçar naufrágios. É um grande oceano. Precisamos cobrir muito terreno. Este é o veículo para fazer isso. Certo, estamos prontos? Tudo bem. Pode levantar. A equipe está zarpando em um navio de pesquisa, conhecido como SRVX. Tem uma corrente pela esquerda. Nós vamos reto. O destino deles, as águas turbulentas do Cabo Hatteras. Tem areia por aqui, nos bancos por fora, e eles se movem. Precisamos de cada centímetro de água que conseguirmos. Começar a checar a profundidade, por favor. 6, 7. Esta região mortal tem sido chamada de o cemitério do Atlântico. Ok, pulou para 12. Dizem que milhares de naufrágios aconteceram aqui. E aqui o ataque alemão teve seu início. Em 11 de dezembro de 1941, apenas 4 dias depois do ataque a Pearl Harbor, Hitler declara guerra aos Estados Unidos. Para o país é uma ameaça distante de uma terra distante. Mas Hitler tem uma surpresa na manga. Dentro de apenas uma semana, ele ordena que seu comandante naval, o almirante Karl Dönitz, lance um ataque secreto na costa leste dos Estados Unidos. Dönitz é o maestro da frota submarina da Alemanha, os U-Boats. Não sabíamos da capacidade dessas coisas. Não esperávamos que eles fossem nos atingir deste lado do Atlântico. Dönitz acredita no poder de um ataque surpresa. Uma blitz relâmpago na costa dos Estados Unidos. Então, a primeira matilha de U-Boats é enviada através do oceano. Meu pai se tornou o capitão do seu próprio U-Boat muito jovem. Ele só tinha 27 anos. Você não acreditaria do que mais de 30 pessoas eram capazes de suportar
numa pequena lata de metal. Não dava para imaginar. Nas primeiras semanas de 1942, os U-Boats já estão aparecendo na costa dos Estados Unidos. Eles encontraram um país incrivelmente despreparado. Um país sem ideia de que a Segunda Guerra Mundial está vindo para a costa leste. Meu pai sempre nos contava histórias sobre as primeiras impressões dele. Ele não acreditava que conseguia ver os carros passando ao longo da praia. Eles ficavam ouvindo os programas de rádio que estavam captando, porque estavam muito perto da costa. Eles ouviam o Bing Crosby e toda a música dos Estados Unidos. Cada U-Boat recebia ordens secretas, instruções descriptografadas pela famosa máquina de codificação Enigma. O principal objetivo deles não era atacar a frota de guerra dos Estados Unidos, mas eliminar a marinha mercante, as linhas de abastecimento crucial de petróleo e provisões que abastecem o esforço de guerra. É uma tática que é tão antiga quanto a própria história. Era vital que o combustível chegasse à Europa, chegasse à Grã-Bretanha, para abastecer o esforço de guerra aliado contra os alemães. Os nazistas chamam isso de Falkenschlag, rufar dos tambores. A primeira vítima, o navio britânico Cyclops, em 11 de janeiro. O ataque do furtivo está apenas começando. A Operação Falkenschlag nos pegou totalmente com as calças nas mãos. O Pacífico foi onde vimos a nossa primeira ameaça. Nós deixamos a nossa costa leste desprotegida. E o número de mortos está apenas começando. Antes do final dos ataques dos U-Boats, os Estados Unidos irão perder mais de 200 navios e mais de 2.000 homens ao longo de sua costa. Em águas profundas, a equipe de Joe começa o trabalho para achá-los. Muitos falam que achar naufrágios é como procurar uma agulha num palheiro, mas é mais difícil do que isso, porque primeiro temos que achar o palheiro. Vamos lá, vamos lá. O objetivo, mapear todo um campo de batalha subaquático de naufrágios da Segunda Guerra Mundial. É emocionante estar aqui. Este é um dos campos de batalha icônicos do país, que existe da Segunda Guerra Mundial e fica bem aqui no nosso quintal. Vamos abrir o zoom para podermos ver toda a área-alvo. Mas várias peças-chave escapam deles, incluindo 2 navios que afundaram na batalha feroz que marcou o fim da Operação Drumbeat. O petroleiro Bluefields e o alemão U-576 que o afundou. Esses 2 destroços nunca foram achados. Estamos situados perto do Cabo Hatteras. Começa a busca na borda da plataforma continental, perto da costa, onde o leito do oceano afunda em águas profundas. É melhor percorrermos a plataforma continental, fazer a varredura por aqui. A primeira prioridade é uma grande varredura na área de busca. Não segure a espera, dê mais linha na amarração. O maior medo nessa coisa toda é a plataforma continental. A grande preocupação é que os restos desses navios não estejam na plataforma e que não vejamos nada, o que seria muito chato. Pôr e tirar o AUV do barco é a tarefa mais difícil. Mais tensão! O lançamento e recolhimento do veículo, com certeza, é a parte mais perigosa de toda esta operação. Certo, para frente! Tudo bem, levante um pouco. Ele pesa cerca de 250 quilos, é muito valioso, existem algumas partes que são delicadas. Então, ele não pode atingir o barco. Eles operam o AUV por mais de uma semana, cobrindo 310 quilômetros quadrados. Estamos no 7º dia de pesquisa. O veículo está lá, a cerca de 300 metros abaixo de nós. Mas no último dia, o tempo piora. Está ficando um pouco mais agitado aqui. Está começando a aparecer com o cemitério do Atlântico. Trazer o veículo de volta vai ficar um pouco mais complicado. Quando a noite cai, o recolhimento do AUV se torna um desafio. Está ventando mais do que gostaríamos. O mar está mais agitado do que estava até agora. Mas o veículo tem que subir. Nós temos que trazê-lo. A Mãe Natureza está falando conosco. Teoricamente, ele está trazendo bons dados. Perigo, perigo, perigo! Vamos! Estamos com vento cruzado! Agora é a hora! O vento sopra de 37 a 46 km por hora de sul para oeste. Se o AUV vai cair, Içando! todas as suas informações serão perdidas. Cuidado com a linha, Tommy. Foi difícil. Cuidado com os dedos.
Cuide os dedos. Esta é a última missão desta volta, então estes serão os últimos dados que teremos chance de olhar. Esse é o lugar, é aqui que começa a ficar interessante. Agora eles verão o que a história deixou para eles. Nos primeiros meses de 1942, mesmo quando os U-Boats atacam do Canadá até a Flórida, a Marinha dos Estados Unidos, liderada pelo almirante Ernest King, está concentrando toda a sua atenção no Oceano Pacífico. Assim que Pearl Harbor foi atacado, houve um esforço enorme para enviar todos os nossos maiores navios de guerra para o Pacífico, porque foi onde vimos a nossa primeira ameaça. Para combater a ameaça dos U-Boats no Atlântico, existe apenas uma frota desorganizada de barcos para patrulhar 2.400 quilômetros de costa, sob a liderança do almirante Adolphus Andrews. Só o que tínhamos para combater os U-Boats alemães eram embarcações de patrulha improvisadas, traineiras e iates particulares que tinham rampas de cargas de profundidade e metralhadoras soldadas neles. Operando estes navios de guerra improvisados estão reservistas e civis pressionados pela ação da Marinha Mercante. Os submarinos alemães estavam na costa atlântica e decidi me alistar na Marinha Mercante e fazer minha parte. Eu fui nesses baldes enferrujados. Eu disse, senhor, alguém tem que fazer o trabalho. Minha primeira viagem foi num petroleiro. Eu era jovem, com apenas 17 anos, e eu dormia com meu colete salva-vidas o tempo todo. Isso é o que eu chamo de medo. Estavam enviando algumas das máquinas de guerra mais avançadas na época contra nós. De fato, foi uma batalha muito desigual. Na caça aos navios que afundaram, a equipe no navio de pesquisa está prestes a olhar pela primeira vez as imagens subaquáticas do AUV. Com certeza tem uma coisa aqui. Pode ser qualquer coisa, equipamentos de pesca ou até uma geladeira. O que surge é como um ultrassom. Nem sempre é fácil de ler, mas cheio de potencial. Este é nosso primeiro alvo difícil. Sem dúvida, tem um naufrágio lá. Durante a hora seguinte, mais e mais possibilidades emergem. Isso é muito bom. A equipe logo vê que a preocupação não é ter alvos o bastante, é ter alvos demais. Isso é enorme. Eles descobriram 49 naufrágios possíveis, o suficiente para anos de caça. Vamos ter tantos alvos que nem saberemos o que fazer. A busca acabou de ficar muito mais difícil. Com dezenas de alvos em potencial de naufrágios, Joe Hoyt e sua equipe estão sentindo a pressão. O nosso desafio agora é diminuir esse número grande de alvos em potencial. Nós temos apenas um tempo muito limitado para voltarmos a alguns desses locais para investigá-los melhor. Eles querem mapear todo um campo de batalha subaquático da Segunda Guerra Mundial. Mas o verdadeiro prêmio, um naufrágio desaparecido que pode ser o cargueiro de 2.000 toneladas. O Bluefields, ou seu agressor, o U-576. O santo graal deste projeto é achar o U-576 e o Bluefields. Se pudermos fazer isso, vamos voltar para casa felizes. Este é o nosso alvo principal. O que é mais interessante nele é o tamanho. Este é o tamanho aproximado de um U-Boat, mas também pode ser um naufrágio muito mais velho. A equipe tem 7 alvos prioritários. Mas não vão saber exatamente o que acharam até darem uma olhada melhor. Quando o elevar, vou colocá-lo para longe o máximo que puder. Eles trazem um caçador de submarinos novo em folha, um AUV de ponta que amplia para gerar imagens de alta resolução. É um item de tecnologia muito legal. Este veículo irá submergir e agir como um pente fino. Isso vai nos permitir compreender o que estamos vendo no fundo do mar. Desça-o rápido! Não, empurre-o! Empurre-o! Para frente! Estão se concentrando em uma área a 30 quilômetros do Cabo Hatteras, onde 2 correntes oceânicas gigantes se colidem, criando a Diamond Shoals. Isto forma uma espécie de gargalo. É uma armadilha de navio conhecida, muito traiçoeira para os marinheiros. Barcos indo pela costa seriam forçados a irem para águas mais profundas. Isso representa um local ideal para os U-Boats caçarem, porque ele fornece acesso para as linhas de navegação, mas também acesso rápido a águas profundas, onde podiam se esconder. Estamos no local crítico agora. Na primavera de 1942, as táticas alemãs parecem invencíveis. Os U-Boats se moviam na cobertura da escuridão. Ao longo da costa, luzes brilhantes. Cada barco que passa é um alvo chamativo. Os alemães não podem acreditar que é tão fácil.
As 2 primeiras semanas de meu pai nas águas da costa dos Estados Unidos foram muito fáceis para ele. Ele mesmo afundou cerca de 5 navios dentro dessas 2 semanas. O veterano capitão Anders Johansson, um pai de 2 filhos, esteve no mar toda a sua vida. Ele sabe que existem poucas defesas para navios mercantes como o seu Dixie Arrow, um gigante petroleiro carregando 96 mil barris de petróleo bruto vital indo do Texas para Nova Jersey. Em 26 de março de 1942, quando o Dixie Arrow se aproxima da área traiçoeira do Cabo Hatteras, o capitão Johansson sabe que seu navio é um alvo fácil. Mayday, aqui é o petroleiro Dixie Arrow. Contato com o submarino inimigo. Estamos afundando. Ponte 6C, o petroleiro Dixie Arrow emitiu um Mayday. O capitão Johansson coloca seu uniforme de gala. Ele vai afundar com o navio. Podíamos ver as chamas à noite e a fumaça durante o dia. Às vezes, os petroleiros queimavam por dias. Capitão! O mar todo estava em chamas em volta dele e dava para ver os homens pulando do navio para o fogo. Para a esquerda total. Dava para sentir o cheiro do petróleo queimado. E muita coisa não era petróleo, eram outras coisas queimando. Pela primeira vez em mais de 100 anos, invasores estrangeiros estão dominando as águas costeiras dos Estados Unidos. Para os alemães, isso ficaria conhecido como o Grande Tiro ao Alvo Americano. Dezenas de petroleiros, 2 milhões de toneladas de suprimentos de guerra vão afundar. Qual a chance que nós tínhamos? Nenhuma chance mesmo. Foi uma presença quase sem oposição. As tripulações comemoram com medalhas improvisadas no lugar das cruzes de cavaleiro que seus comandantes receberão. Os U-Boats estão infligindo danos terríveis, enquanto a marinha do Almirante King está focada no Teatro do Pacífico, 8.000 quilômetros de distância. Os U-Boats alemães vieram para a costa leste dos Estados Unidos e basicamente explodiam qualquer coisa que se mexesse. Isso já está se configurando como a pior derrota da história da Marinha dos Estados Unidos. A maioria dos americanos ficaria surpresa em saber que o inimigo estava bem na nossa costa e fez tanto dano. Estes ataques são tão chocantes, tão destrutivos, que os líderes dos Estados Unidos fazem uma coisa sem precedentes. Mantêm tudo em segredo. O governo começa uma campanha de propaganda para suprimir a notícia. Havia um ditado: língua solta afunda navios. Língua solta afunda navios. Língua solta afunda navios. Os jornais não queriam desmoralizar o povo do país, dizendo que tantos navios estavam sendo afundados e as tripulações morrendo. Horrível. Queriam calar tudo para que as pessoas não soubessem o quanto estávamos sendo apanhados na nossa própria casa. É um dos maiores encobrimentos da história do país. Agora, a bordo do SRVX, a equipe está no encalço dos naufrágios. O novo AUV acabou de fazer sua varredura. Estamos tentando pegar o AUV. Esperamos poder dar uma olhada nele daqui a alguns minutos. Segure firme esse gancho. Mas o tempo está agindo contra eles. A tripulação está ficando preocupada. Para tudo! Com o AUV nas ondas. Eu vou pular lá. Vou me posicionar. Quando estiver bem perto, eu parto para cima. Tenho focado minha vida toda na Batalha do Atlântico e a esses navios mercantes que estão afundados aqui. E esta é a primeira vez que me senti mais próximo a esses barcos do que nunca. Mesmo. Mergulhador, pode ir. Estamos tentando pegar o AVU, mas estamos com um dos mares mais agitados que vimos até agora. Para! Finalmente, eles põem o AUV no convés com seus dados cruciais e dentro o escaneamento do fundo do mar. É muito empolgante trazê-lo de volta, então agora estamos prontos para verificar os dados. Mas a animação está prestes a acabar. Parece que durante o recolhimento, o AUV sofreu graves danos. Ficou bem feio durante um tempo. Tem um vórtice da morte. É como chamamos, atrás do barco. A água bate muito e o recolhimento do veículo fica arriscado. Ele rachou. Ter que substituí-lo com o tempo que temos não vai dar mesmo.
Com o objetivo em vista, a caça chegou a um grande problema. Isso é muito chato. Chegamos a um belo impasse. Com o AUV fora de ação, a equipe de Joe se esforça para ir para a próxima fase da missão. O mergulho para mapear o campo de batalha. Temos tempo limitado e dinheiro limitado. Esses mergulhos vão nos permitir verificar vários locais que estão associados com a Batalha do Atlântico. A temporada de furacões está chegando e eles têm apenas uma semana para finalizar o mapeamento. Este é o material que ficou no escritório durante um ano. Estou ansioso. História tangível aqui na costa da Carolina do Norte. Agora vamos mergulhar e ver alguns dos lugares em que estivemos trabalhando. Mais peixe. Mais peixe, isso é bom. Os primeiros alvos foram identificados, mas não totalmente mapeados, como o E.M. Clark, um petroleiro da Segunda Guerra Mundial carregando quase 120 mil barris de petróleo para aquecimento, afundado por um dos mais famosos capitães de U-Boat, Johan Moore, que afundou 29 navios em apenas 6 patrulhas. Vamos mergulhar no local do naufrágio do E.M. Clark, totalmente intacto, da proa à popa. Mas este cemitério de guerra irá levá-los aos limites do mergulho recreativo e além, para baixo em 80 metros de água. Entendido. Os mergulhadores geralmente evitam essa área porque é difícil de chegar lá. Para ajudar, um novo grupo se juntará a Joe e sua equipe, os mergulhadores de submersão profunda do Woods Hole. Eles são os pilotos teste do mundo submarino. Eis o plano. São liderados por Evan Kovacs, um mergulhador lendário de águas profundas. Eles vão posicionar o barco acima da corrente. Certo. Rico e Steve vão comigo. Entraremos por cima do barco. Vamos para a água, então. Sua companheira de equipe, Beck Schott, é uma das poucas mulheres no mundo que faz este tipo de trabalho ousado. Com essas condições aqui, com o mar, as correntes e a profundidade, isso faz com que seja um mergulho bem desafiador. O aparelho de mergulho deles é de última geração, Rebreathers, desenvolvido pelos SEALs da Marinha. 1.500 PSI no oxigênio. Este sistema recicla uma respiração muitas vezes. Assim, podem ficar no fundo muito mais tempo do que um mergulhador comum. Mas se alguma coisa der errado, talvez não dê tempo para voltar à superfície. Vai ser um mergulho e tanto. Vamos nos divertir muito com isso. Mergulhar, mergulhar, mergulhar. A história está esperando, no fundo do oceano. Em meados de 1942, uma fatídica nova estratégia está para ser lançada. Sabotagem na nossa costa. O almirante Dennett dá ao jovem capitão Horst Degen e seu submarino, o U-701, uma missão secreta. Jogar minas alemãs na Baía de Chesapeake. É uma tarefa perigosa. Bem perto da maior base da Marinha dos Estados Unidos, na costa leste. O meu pai no U-Boat teve que achar o caminho mais perto que podia para a entrada da Baía de Chesapeake. Eles jogaram as minas e saíram sem ser detectados. Todas a apenas uns metros da costa dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, outro submarino está realizando um plano ainda mais ousado. Os alemães decidiram enviar pessoas para este país para sabotarem as indústrias de guerra. O objetivo: colocar equipes nazistas de terror no solo do país para explodir pontes e túneis e paralisar fábricas e usinas elétricas. Mas as coisas dão errado. Eles chegaram à única praia dentro de 160 quilômetros, patrulhada o tempo todo por uma estação da guarda costeira. A polícia prende os espiões. Eles são interrogados e depois executados. Outro capítulo de uma história nunca contada ao público dos Estados Unidos. 80 metros abaixo da superfície, os mergulhadores de profundidade estão cara a cara com a história. É surreal. Você vai descendo pela água, rodeado por bolhas. Depois elas se dissipam e você começa a ver a sombra do navio surgindo no fundo. Tem uma parede enorme que é o convés. Tem a proa e a popa e as âncoras. É impressionante. É o petroleiro E.M. Clark. Outra vítima de U-Boat, congelado no tempo.
Conseguimos ver o local final de descanso da embarcação. Vemos tudo exatamente como foi deixado quando ele afundou. Então, se uma porta foi deixada aberta, ainda está assim. Estou a 60 metros de distância e consigo ver a Beck. Parece uma formiga lá no fundo da embarcação. 152 metros de comprimento a caminho de Nova York, o E.M. Clark foi atingido por 2 torpedos. Ele afundou em apenas 10 minutos. Isso dá uma ideia do poder da guerra. Só nesses 152 metros de aço retorcido aqui embaixo. De volta do convés do E.M. Clark, os 2 grupos de mergulhadores estão impressionados. Foi um mergulho deslumbrante, deslumbrante. Foi um mergulho bonito, destroços lindos. Cara, aquilo foi muito bom. Foi muito incrível mesmo. É um local impressionante. Grande mergulho. Joe e sua equipe adicionam os naufrágios aos quadros do campo de batalha subaquático. Mas com apenas alguns dias restantes... As condições estão no limite. São condições extremas. Estão correndo contra o tempo para completar a missão. O AUV ainda está fora de ação, então a equipe decide continuar a caça com um ROV, um veículo operado remotamente. Raramente temos a oportunidade de brincar com tantos brinquedos de meninos grandes. Esta será a maior quantidade de tecnologia que alguém já usou nesses naufrágios da Segunda Guerra Mundial aqui na costa. Foi na água? Isso, pode pôr. O ROV é um rover submarino com câmeras HD e 3D, todas ligadas por cabos de fibra ótica ao operador na superfície. Venha por aqui ou pode voltar. Eu tenho que levar isso e depois vamos encurtá-lo. Este sistema vai nos permitir descer em locais que não vimos antes. Esperamos poder identificá-los. Esse é o objetivo real. Eu mal posso esperar para ver o que podemos fazer. Eu vou voltar. Com o ROV preparado e pronto, a missão da equipe é redescobrir o herói de uma das grandes histórias de U-Boat da Segunda Guerra Mundial. Uma traineira de pesca designada de YP-389. Um barco de pesca lento que nem sequer tinha chuveiros decentes. Era uma traineira de pesca que foi equipada com 2 metralhadoras e um canhão no convés. E foi enviada para o mar para fazer um serviço que não foi projetada para fazer. E se depararam contra uma das maiores armas da Segunda Guerra Mundial. Cabo Hatteras, Carolina do Norte. Nas primeiras horas de 19 de junho de 1942, o YP-389 vai entrar num duelo de morte. São 2h45 da manhã e o 389 está em patrulha. O que o capitão Phillips não sabe é que ele está sendo vigiado. Olha! Estações de batalha. Todos os homens aos seus postos. Isso não é um exercício. Como grande parte do navio, a principal arma do convés está à espera de peças. Não tem pino de disparo. Aprontem a arma! Tudo o que eles têm são metralhadoras. O YP luta por mais de 1 hora, mas o mortal U-Boat continua vindo. Eles sabem que estão condenados, mas continuam tentando aguentar até que seu tempo acaba. Abandonar o navio! Todos os homens abandonaram o navio. Esta batalha personifica toda a luta da pequena marinha do país na nossa costa contra os submarinos alemães. O local final de descanso do YP-389 foi considerado desconhecido por mais de meio século. Mas agora, ligado ao convés do SRVX, um ROV está descendo quase 100 metros. Deve estar chegando ao naufrágio. É pilotado de cima. A pessoa que está operando pode ver em 3D. São os olhos dele, exatamente o que o ROV está vendo. Precisamos que fique muito mais escuro aqui, eu não consigo ver nada. Todos buscam por qualquer sinal de um naufrágio. Lá está ele. Uau! Este pode ser o YP-389. Mas não podem ter a certeza até que acham as provas. Lá está ele. É ele. Olha só isso. A prova é o canhão do convés que não disparou. Isso é ótimo, isso é incrível. Olha só a popa dessa coisa. Os destroços do YP-389, a destemida traineira de pesca, está em um cemitério de guerra com 6 homens.
A peça que nos permitiu identificá-lo foi um canhão. O canhão 3x23 é uma coisa que você não encontra numa traineira de pesca. Agora a equipe quer ver o YP-389 de perto. Pôr as pessoas no local será um grande passo. Estamos muito felizes de tentar fazer isso. As últimas pessoas que o viram e o tocaram foram as que estavam a bordo em 1942. Mas está a mais de 100 metros de profundidade. É uma descida técnica perigosa e apenas a equipe de Rebreather tentará ir. É um alvo muito pequeno, nós podemos não achá-lo. Os mergulhadores se dirigem para avaliar a situação. Estão transitando sobre o barco. Eu imagino que vai ser bem difícil chegar nele. Temos correntes muito fortes neste local. Também temos o furacão Emily subindo a costa. A coisa está bem feia. No horizonte, as ondas parecem imensas. Está mostrando que podemos ter de 5 a 7 km por hora de corrente. Isso é muito. Faz o mergulho ficar mais perigoso. Se tiver uma emergência, vamos ter um dia bem ruim. Estamos por conta da natureza. Acho que não vão conseguir. As imagens vão ficar horríveis. E se eles chegarem lá? Se levar 5 minutos até o fundo e 1 minuto para acharem os destroços, eles podem estar a 914 metros de distância. Então eles estão... Eles estão voltando. Acho que os mergulhadores estão voltando para o barco. Acho que já decidiram, não vão mergulhar. As condições não estão seguras. O mergulho deve ser cancelado. É duro, existe um equilíbrio entre segurança e manter a vontade de seguir em frente. Estamos um pouco chateados agora. Parece que vai ser isso por hoje. Todos estão se sentindo um pouco derrotados. Eu não quero falar agora. Com tempo limitado, vão ter que seguir em frente. O YP-389 iludiu a equipe de mergulho. Cabo Hatteras, Carolina do Norte. No verão de 1942, o número de vítimas de morte e destruição dos U-Boats chega ao seu nível máximo. Centenas de navios aliados, milhões de toneladas de carga, milhares de vidas. Os submarinos alemães disparavam torpedos em qualquer grande navio que surgisse. A ansiedade, a preocupação, eles vão nos pegar, vão nos pegar. Os U-Boats aproveitaram bastante, vamos dizer assim. Enquanto isso, no outro lado do Atlântico, o almirante Dennett aumenta a pressão. Seus capitães de U-Boats devem afundar muitos petroleiros e navios de carga o mais rápido que puderem. Este é o momento da Alemanha ganhar a guerra. 150 metros. Quando o tempo melhora, a equipe de Joe segue em frente, mapeando o campo de batalha subaquático. Pode pegar o meu. Os mergulhadores mudam seu foco para o que pode ser a descida mais importante da expedição. Agora só estou pensando em entrar na água. Um dos principais U-Boats da Operação Trumpet. Eu quero chegar perto da popa. O U-701, o submarino que afundou o YP-389 e minou a Baía de Chesapeake. O U-701 tem uma das histórias mais incríveis de qualquer um desses naufrágios associados com a Batalha do Atlântico. Escondido por décadas, o U-701 foi descoberto por um furacão em 2004. Mas a equipe de Joe tem ficado à mercê do tempo várias vezes. O U-701 está em um local inconstante. Nesse verão é a nossa 4ª tentativa, talvez a 5ª. Eu já perdi a conta a essa altura. Para a plataforma, por favor. Sem problemas. Quando estivermos com a câmera, devemos ficar à deriva por 1 minuto ou 2 para baixo. As câmeras estão prontas, as câmeras estão prontas. Estamos tentando por 2 barcos, 6 mergulhadores e uma câmera, todos para fora ao mesmo tempo. Todos atrás de um pequeno alvo, de um submarino. Isso é um desafio. Mergulhar, mergulhar! Debaixo da água, os mergulhadores esperam o melhor. Mas as fortes correntes do Cabo Hatteras não mostram sinais de cooperação. Não temos muita confiança de que dará certo. De repente, os mergulhadores sobem mais cedo. Os mergulhadores apareceram a uns 274 metros de onde estávamos procurando por eles. Esse é um dos perigos. Eles provavelmente não acharam os destroços. Pode jogar a linha e nos arrastar? Tá. Eu tive um problema. Alguém chegou aos destroços? Eu não sei, eu não consegui nadar para pegar a linha. Não consegui nadar contra a corrente. Os mergulhadores estão esgotados e nem sequer chegaram perto dos destroços. Alguns dias você é o inseto, em outros é o para-brisa. Vão ter que tentar de novo. O U-Boat não vai entregar seus segredos facilmente.
No começo de julho de 1942, existem mais U-boats perto da costa americana do que em qualquer outro momento desde que a guerra começou. Mas a estratégia dos Estados Unidos de contra-atacar está tomando forma. O sistema de comboio, os petroleiros agora têm destroyers e aeronaves patrulhas para protegê-los. Contato. Submarino inimigo. Nivelamento relativo 320. 1.830 metros. Aos seus postos. Aos seus postos, aos seus postos. Estações de batalha. O U-boat de meu pai teve que vir à superfície e um avião bombardeio veio através das nuvens. Alvo, nivelamento relativo 270, alcance de 457 metros. Para o capitão do U-701, Horst Degen, como para muitos outros U-boats, a maré está virando. Eles fizeram um mergulho perfeito neste U-boat. Eles jogaram 3 bombas de profundidade que acertaram a torre de comando e o mandaram direto para o fundo. Eles tinham apenas segundos para decidirem o que fazer. Então ele abriu a escotilha e saíram um atrás do outro. Estavam próximos e surgiram como rolhas de champanhe na superfície. No caso do U-701, um punhado de homens incrivelmente sobreviveu. Dessas 25 pessoas que haviam saído do U-boat, apenas 7 pessoas tiveram a sorte extrema de ter sobrevivido. Com o sistema de comboio entrando em ação, tivemos a virada de mesa, de submarinos alemães atacando impiedosamente os transportes aliados, para nós impiedosamente atacando os submarinos alemães. No local onde o U-701 afundou, a equipe de mergulho se prepara para uma segunda tentativa para achar os destroços. Agora estamos nos preparando para soltar 3 mergulhadores no local dos destroços. Vamos dividir em 2 equipes e deixá-los bem na boia. Vamos tentar de novo, gente? É agora ou nunca. Mergulhar, 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 mergulhar! Eles lutam para descer até o fundo. E lá no leito do mar, o terror do Atlântico, o U-701. O canhão do convés, a torre de comando e a assinatura, a popa com ponta de faca. Todas as tentativas valeram a pena. Estão frente a frente com um dos mortais lobos cinzentos de Hitler. Estes destroços já foram uma arma letal. 67 metros de comprimento. Este tipo 7C U-Boat, o carro-chefe da Kriegsmarine alemã. Armado com 14 torpedos e um canhão de convés. Este U-Boat causou estragos em navios aliados e fechou toda a baía de Chesapeake. Quando a equipe emerge, são só sorrisos. Vem aqui e me dá um abraço. Foi fantástico. Absolutamente fantástico. O que você viu lá? Eu vi um submarino. A equipe acrescenta o U-701 no seu campo de batalha subaquático. Mas um naufrágio ainda escapa deles. E é um dos principais alvos da batalha culminante da Operação Drumbeat. Com a expedição chegando ao seu final, a equipe tem uma última chance de identificar 2 naufrágios que ficaram escondidos. O do petroleiro Bluefields e o do U-576. Hoje é o grande final da nossa expedição. Ter a chance de sair e ser a primeira pessoa a ver algo que afundou há quase 70 anos é bastante impressionante. Certo? É isso aí. Deixe sair por mais 6 metros. Estamos indo tentar pôr o ROV no nosso alvo prioritário número 1. O ROV será ligado ao barco e vai transmitir imagens de volta ao SRVX. Podemos tirar essa folga do cabo ali? No laboratório do navio, Joe e a equipe de Woods Hole monitoram o progresso do ROV.
Será que este naufrágio não identificado pode ser uma das últimas vítimas da Operação Drumbeat? Temos um naufrágio que é sério candidato para o local do Bluefields. Até agora é um alvo desconhecido e vamos tentar mudar isso. Ele seria a cereja no topo do bolo para esse projeto. Eles têm uma indicação intrigante. O peixe que muitas vezes circula em naufrágios. Luzes ligadas. Aí está. Temos peixe. Mas quase imediatamente, eles se deparam com novos problemas. Toda vez que manobramos o navio, acabamos arrastando o cabo e o ROV conectado a ele. Parece que é a fibra ótica. Atingiu sério a fibra ótica, então perdemos todas as câmeras. Que chato. O que vocês acham? Eu quero dizer... Pois é. Não tem nenhum recurso a essa altura. Eles decidem trazer o ROV. É um momento doce e amargo. À beira de descobrir o que pode ser um novo naufrágio, eles chegam a um beco sem saída. Eu estou um pouco chateado agora. Você fica pensando que a última passagem do dia vai ser aquela. Sem imagens, eles não podem ter certeza. Mas no caminho de volta para a Terra, uma descoberta chocante. O que é isso? Oh, meu Deus, olha só! Para a surpresa geral, a câmera falhou, mas o sonar captou uma imagem. Isso é incrível. Esse é o primeiro dado que voltou do veículo, do nosso alvo prioritário número 1. Já dá para ver características definidas. Parece incrível. Estou muito animado com isso. Fizemos 6 passagens num quadrante de 200 metros por 200 metros. O comprimento do barco tem cerca de 70 metros, o que dá uns 230 pés, certo? O fato de estar isolado e as dimensões aproximadas indicam que é muito provável que ele tenha sido alvejado. Esperamos que seja o Bluefields. Parece fantástico. Esse é nosso primeiro alvo prioritário. É um naufrágio, não há dúvida sobre isso. É provável que seja o petroleiro Bluefields, uma das últimas vítimas do cerco de 6 meses na costa atlântica dos Estados Unidos. No final do verão de 1942, a nova estratégia de comboio dos Estados Unidos está fazendo a diferença. 5 U-boats foram afundados nos últimos 4 meses. Quando adotaram o sistema de comboio, isso foi o começo do fim para os U-boats. Quando os aliados organizaram suas defesas e formaram comboios com proteção pesada, os dias estavam contados. Os U-boats nunca mais seriam uma arma tão poderosa no Atlântico. Então, uma das mais cruciais e muito pouco conhecida batalha da Segunda Guerra Mundial seria vencida por uma variedade inesperada de navios tripulados por oficiais simples e tripulações inexperientes. A costa atlântica seria protegida. Eu faria tudo de novo, se eu precisasse. A apenas 25 quilômetros do Cabo Hatteras, Joe Hoyt e sua equipe marcam o fim de uma temporada notável de explorações, com uma homenagem para os homens da Marinha Mercante, os marinheiros, cujos locais finais de repouso estão mapeados. Os marinheiros mercantes são uma espécie de heróis desconhecidos. É uma história clássica de sacrifício e, em muitos casos, triunfo. Eles põem o SRVX em posição acima do Dixie Arrow. Eles lutaram tão duro quanto os caras nas trincheiras e em embarcações com mais armas. Sem a Marinha Mercante, a guerra nunca teria sido vencida pelos Estados Unidos. Perdemos muito. Nós perdemos muitas coisas. Mas quer saber? Fizemos o nosso trabalho. Eu não sou um herói, lembre-se disso. Todos os meus heróis estão dormindo nas profundezas. A equipe termina o trabalho da temporada. Eles também obtiveram vários grandes sucessos. Nós passamos 4 anos tentando descobrir a história da Batalha do Atlântico e realmente entender o que acontecia aqui. É a primeira vez que um grupo de arqueólogos remonta um campo de batalha submerso nesta região. Este é um dos campos de batalha icônicos do país, da Segunda Guerra Mundial, e está bem aqui no nosso quintal.
O campo de batalha de um cerco naval de 6 meses que quase virou a maré da guerra. Um momento em que o mundo estava em jogo, quando os Estados Unidos derrotaram o ataque secreto de Hitler. Na velocidade da lei. Rapazes, bem-vindos a mais um verão de corridas de rua ilegais. Um de vocês vai ser nosso piloto secreto dessa noite. Ele vai dirigir um carro prateado. Uma força-tarefa especial vai patrulhar as ruas de Kent, em Seattle, Washington, em busca de rachas organizados. As corridas acontecem bem rápido. Todos somem bem rápido também. Mas onde quer que eles vão hoje, nós vamos também. E essa é a arma do policial Randy Brennan, um Dodge Charger modificado. Ele não tem luzes de alerta em cima. Todas as luzes estão do lado de dentro do para-brisa para não dar na cara que é uma viatura. Tem uma aceleração muito boa, então dá para chegarmos à rodovia ou às pistas do racha e alcançá-los antes que consigam nos despistar. Os caras que estão apostando corrida lá estão usando carros de 4 cilindros, todos envenenados. O dele consegue chegar fácil aos 190 que eles estão atingindo. Até mais. Pouco antes da meia-noite, centenas de corredores se reúnem no Distrito Industrial de Kent. 2 Rei 43, só para informar as outras unidades do VL, parece que há de 200 a 300 participantes hoje. Entendido. Tem gente vindo de longe, de cidades como Vancouver e Portland, só para participar deste evento nas ruas, que é famoso por ser uma espécie de ponto de encontro dos rachas no noroeste